Então, nosso estudo hoje é a continuação do estudo no livro do profeta Naum. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2. Pelo que eu vi, alguns dos irmãos não estiveram aqui no estudo anterior. E também já faz tempo que a gente estudou. Então, nós vamos fazer uma releitura, relembrar o que nós aprendemos aqui no capítulo 1. Que Naum, o profeta, era um profeta que desconhecido. Ele só aparece aqui nesse livro na Bíblia. O Novo Testamento não faz nenhuma referência do profeta Naum, zero. Porém, Jesus, como nós sabemos, ele passou pela cidade de Cafarnaum. E a cidade de Cafarnaum, ela, se você traduzir, fica Vila de Naum. Então, provavelmente, ou Naum nasceu lá, ou Naum fundou uma cidade lá. Então, só tem essa referência no Novo Testamento, certo? O ano aqui é mais ou menos por volta de 620 a.C. É um pouco depois do cativeiro assírio, onde os assírios cercaram a cidade de Samaria, havia sido cercada, e o reino de Israel tinha sido levado cativo. É depois disso que Naum, ele era um dos cativos, porque Naum, ele não estava em Israel e não estava em Jerusalém. Ele estava em Elcosh, o nome da cidade. Ele estava em Elcosh, que era bem próxima a Nínive. Então ele era um dos cativos, tá? E lá no cativeiro ele escrevia. A mesma situação do profeta Ezequiel, que também estava cativo. E Ezequiel, como eu estava confundindo aqui, era junto ao rio Quebar, a cidade que Ezequiel estava, e ele também escrevia um profeta do cativeiro. E o nome Naum, ele significa conforto. É uma mensagem de conforto. Nós vamos ver tanta destruição aqui, tanta guerra e tanta violência, e vocês podem perguntar por que era uma mensagem de conforto. Era uma mensagem de conforto porque o povo estava se sentindo ameaçado. O reino de Judá que havia sobrado, só aquele reino ali, ele estava se sentindo ameaçado pelos assírios. Eles estavam com medo de serem tomados. E é importante lembrar que o Império Assírio, ele foi o império mais poderoso de todos, em termos de guerra, de destruição, de violência. Era o mais violento de todos. Há poucos anos atrás, diria que há uns 10 ou 15 anos atrás, do tempo que foi escrito o livro de Naum, os assírios já tinham tentado tomar Judá, Jerusalém, Judá. Nós lemos isso lá em Reis, segundo o livro dos Reis, não vamos lá mais, que Xerxes chega lá e de uma forma gloriosa Deus livrou. E o povo temia o poder dos assírios. E os assírios ameaçavam que invadiriam Judá e tomariam a cidade de Jerusalém e levariam os judeus cativos. Então a mensagem de conforto aqui, ela se trata do quê? De Deus dizendo, não, os assírios não vão tomar vocês. Não, pode ficar tranquilo. Eu vou destruir os assírios. E por que eu desenhei a cidade de Nínive? Porque a cidade de Nínive era uma das capitais do Império Assírio, a mais importante. A segunda capital era Assur, mas aqui estava todo o poder dos ninivitas. Os povos conquistados, os despojos, o ouro roubado dos povos, vinha para cá, naquele palácio ali, e ficava tudo guardado. Então, o povo temia. Vamos relembrar alguns versículos que nós vimos no capítulo 1. Versículo 3. Nós vamos ver que o nosso Deus é um Deus irado e um Deus vingador. Vamos lá, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então, Naum diz que, na revelação que ele recebe, que o Senhor é um Deus zeloso, que é um Deus tardio em irar-se. É um Deus que dá tempo para as pessoas. As pessoas praticam o mal, ele permite.
as pessoas continuam praticando o mal, ele continua permitindo. Isso é ser tardio em irar-se. Mas, o que diz aqui no meio do versículo, o culpado ele não toma por inocente. Mais cedo ou mais tarde, aquele que praticou o crime, aquele que praticou o pecado, ele vai ser pego no seu crime, no seu pecado, e ele vai pagar por isso. A cidade de Nínive, há 150 anos antes desse livro ser escrito, ela tinha sido visitada por um profeta de Deus, muito conhecido, o profeta Jonas. Jonas não quis ir visitar os ninivitas, não que ele se recusou a levar a mensagem até lá, porque o povo ali era mau. Nós vamos ver que eles eram mau, que a cidade aqui era ensanguentada, uma cidade cheia de pecados, idolatria e maldade. E Deus mandou Jonas, vai lá Jonas, prega para os ninivitas. E Jonas sabia que a mensagem que ele levaria ia fazer o povo se arrepender e Deus não destruiria a cidade. E assim foi. Jonas levou a mensagem aos ninivitas. Eles se arrependeram e Deus não os destruiu. Mas 150 anos depois, eles se arrependeram de haver se arrependido. Apenas 150 anos depois, 2 gerações, eu calculo, já estavam de novo na prática do mal. E dessa vez, Deus os destruiria. Dessa vez, não haveria mais um outro profeta que viesse pregar uma mensagem de esperança. A mensagem para Nínive é essa: vocês serão destruídos. O Senhor é um Deus irado, um Deus zeloso e vingador, que não tem o culpado por inocente. Muito bem, versículos 7 e 8, capítulo 1, vamos lá. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Vocês me viram falando que o Senhor é um Deus vingador, um Deus irado. E aqui no versículo 7, ele é bom e ele é uma fortaleza para os que nele confiam, para aqueles que entregam a sua vida para ele. Então essa condenação, essa ira de Deus, esse furor, não é para o seu povo, é para o povo estranho, é para o povo que se recusa a se arrepender. E diz aqui no versículo 8, e com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Eu falei para vocês, eu não lembro quem estava aqui no estudo do primeiro capítulo, mas eu falei que era para vocês guardarem esse versículo. E com uma inundação transbordante. Então Deus promete que com uma inundação transbordante, ele vai acabar com esse povo aqui. Vai destruí-los, certo? Versículos 11 e 12. Por que Deus está tão irado com Nínive? Por que Deus quer destruir tanto Nínive? Versículos 11 e 12. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará, e eu te afligi, mas não te afligirei mais. Irmãos, nós lemos aqui, por mais seguros, por mais protegidos que vocês estejam, ainda assim vocês serão destruídos. Essa fortaleza aqui era de se invejar na época. Era algo assim de primeiro mundo, tá? Não tinha como. A única parte vulnerável era aqui atrás, mas era um penhasco. Era muito difícil de se escalar. Os guardas, à noite eles dormiam, porque eles sabiam que ninguém ia conseguir destruir esses muros. Esses muros eram muito poderosos, feitos de pedra, altos, largos. E aqui tinha arqueiros habilidosos, que a muitos e muitos metros de distância iam alcançar o inimigo. Essa era uma situação confortável dos ninivitas. Eles estavam tranquilos aqui dentro da sua fortaleza. Hoje a gente pode chamar isso aqui de um condomínio fechado, tá? E Deus diz aqui o seguinte, ó, versículo 12. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam,
ainda assim serão exterminados. O que é a construção do homem para Deus? Não é nada. O que é o planejamento do homem para Deus? Nada. O que é o poderio do homem para Deus? É nada. O homem ele põe uma cerca elétrica, um guarda com fuzil, muros altos, câmeras, tudo. Isso não é nada. Para aqueles que praticam o mal, pode ter certeza que eles serão pegos. Com certeza. Para o Senhor nada é difícil. E para esses que viviam confortáveis na sua fortaleza, dormindo sossegado de portas abertas, pode ter certeza que essa fortaleza vai ser derrubada, como uma inundação. Estou dando uma dica, hein? E para os inimigos, a fortaleza cai e eles são destruídos. Porque como nós lemos no versículo 3, o Senhor não tem por inocente o culpado vai pagar. Ele vai pagar, ele vai sofrer. Mas no versículo 7 diz que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Às vezes, meus irmãos, nós achamos que a nossa fortaleza que vai nos proteger é uma de pedra. Às vezes, nós achamos que a fortaleza que vai nos proteger é um diploma, é um governo, é um governante, ou é um amigo, é um emprego, alguma coisa desse mundo. Às vezes, nós colocamos a nossa esperança nas coisas dessa vida. As coisas dessa vida nos dão até alguma segurança. É claro que sim, é claro. Se você morar num condomínio fechado, é claro que você vai ter mais segurança. Mas a segurança desse mundo não é segura. A única fortaleza que realmente te protege é o Senhor. Porque o Senhor é bom. Vocês vão conhecer, no decorrer dos versículos do capítulo 2, um Deus irado e furioso, que destrói os inimigos. Mas para aquele que confia no Senhor, para aquele que abre o seu coração para o Senhor, para aquele que entrega a sua vida e confia nele, tem uma fortaleza muito melhor que essa. Muito melhor que qualquer fortaleza que o mundo hoje tenha com toda a sua tecnologia. A única fortaleza que realmente vai te proteger é o Senhor. E por que o Senhor estava tão irado com Nínive, com os assírios? Vamos chamá-lo de assírios. Por que Deus estava irado com os assírios? Versículo 13 do capítulo 1 ainda. Mas quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Aqui Deus está falando de Judá. Judá, eu vou quebrar o jugo, né? Jugo é aquela canga do boi, fica aqui aquele peso nas costas dele. Eu vou tirar esse peso das suas costas, que é Nínive, que são os assírios. Eu vou destruir eles e vocês habitarão seguros. Judá não tinha condição nenhuma de enfrentar esse povo, mas zero, sem chance de derrotar os assírios. Eles haviam dominado o mundo todo, mas Deus prometeu. E a promessa feita no capítulo 1, ela começa a se cumprir aqui no capítulo 2, e vocês vão ver o quão espantoso, o quão terrível é o cumprimento dessa profecia. Vale a pena a gente pôr o tempo, lembrar do tempo que a gente está estudando. Quando Naum escreveu esse livro aqui, 20 anos depois a profecia se cumpriu. Os ninivitas que porventura tiveram, eu acredito que sim, que os ninivitas souberam das palavras de Naum, eu acredito que eles tiraram sarro. O que? Nós vamos ser destruídos? Com a nossa fortaleza? Como uma inundação? Não, isso não vai acontecer. Aquele povo de Deus que ouviu essa mensagem de Naum e confiou, acreditou, esses mesmos viram com os seus próprios olhos. Olha que maravilha. Já pensou? Você recebeu uma profecia do Senhor, de um profeta de Deus, e ver ela se cumprir? É maravilhoso, não é? Aqueles judeus lá do passado, os israelitas, que ouviram Isaías, por exemplo, falar do Messias que viria, que seria o Messias sofredor, eles não viram o cumprimento dessas profecias. Nem Abraão, o nosso pai na fé, recebeu promessas
maravilhosas, morreu sem ver o cumprimento delas. Mas esse povo aqui, dessa época, viu essa história se cumprir. E vocês vão ver, é claro, de uma maneira didática. Vamos entrar no capítulo 2. Vamos ler o versículo 1. Vamos lá. O destruidor está diante de ti. Guarda a tua fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos, fortalece muito o teu poder. Deus falando para Nínive, está falando para aquela cidade, para aquele povo ali. O destruidor já está diante de ti. Que destruidor? Quem que pode nos destruir? Nós somos o maior império do mundo. Que bobagem! E ainda, Deus ironiza eles, porque ele diz, guarda a tua fortaleza, ele dá uma dica. Nínive, olha, eu vou dar uma dica para você, guarda a tua fortaleza, deixa seus guardas alerta aí, que o destruidor vai vir. Observa o caminho, olha os caminhos em volta aí, porque eles vão chegar, e vai ser uma multidão de exército. Esforça os lombos, treina os seus soldados, treina eles para a guerra, fortalece muito o teu poder. Deus ironiza essa grande fortaleza. Deus ironiza. Se prepara, fortalece seu soldado, fica bem acordado, porque o destruidor está vendo aí para te destruir. Com certeza, eles deram risada. Versículos 2 a 4. Vamos ver quem é esse tal exército esmagador que vai vir. 2 a 4. Porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó, como a excelência de Israel. Porque os despejaram. Porque os que despejam os despejaram e corromperam seus sarmentos. Os escudos dos seus valentes estarão vermelhos, os homens valorosos escarlates, os carros como fogo de tochas no dia da sua preparação, e as lanças se sacudirão terrivelmente. Os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas. O seu parecer é como o de tochas, correrão como relâmpagos. E Deus começa a falar para eles qual era o aspecto, a característica do exército que os invadiria. No capítulo 1, ficou bem explícito, bem claro para nós, quem eram o povo que ia destruir a cidade de Nínive. Quem estava aqui lembra, era o Império Babilônico, que estava se formando, estava crescendo. Os babilônios, ou talvez em algumas traduções aqui, os caldeus. Eram os babilônios unidos com uma parte dos exércitos dos medos. Babilônios com medos. Esse seria o exército que destruiria. E aqui diz assim, do versículo 3... Os escudos dos seus valentes estarão vermelhos. Deus disse para a cidade de Nínive quem era que ia atacar eles. Certinho, perfeito. Porque fala que o escudo seria vermelho. Quem usava o vermelho nas roupas eram os medos. Era esse império que estava junto com os babilônios, conquistando o mundo ali, começando a crescer, a formar o grande império babilônio. Eles sabiam. É como a gente dizer hoje, né? Vocês sabem, quando eu falo assim, exército brasileiro, o que vocês imaginam? Imagina, um soldado do exército brasileiro. Vocês não imaginaram um homem de bota preta e de uma roupa verde, não é? Um verde. Vocês sabem que é do exército brasileiro. Não sei se alguém aqui conhece um estilo de um soldado americano. Não é verde igual o nosso. Ele é meio areia, meio bege assim, puxado para o areia. É diferente. A camuflagem é diferente, o exército. E cada exército do mundo tem a sua cor, tem a sua veste. Cada um é diferente do outro. Para que na guerra eles saibam quem é o inimigo e quem não é. Para não atirar no amigo, né? E aqui, dizendo que o escudo dos seus valentes estarão vermelhos, Deus estava dizendo para eles, os babilônios vão atacar vocês. Percebe que Deus não escondeu deles? Porque quando a gente vai fazer uma guerra, a estratégia sempre é, vamos atacar de surpresa. Você não avisa antes. Porque se você avisar, o inimigo já fica ali a postos, preparado. Mas Deus
estava tão certo de que essa profecia se cumpriria que deu todas as dicas para eles. Fica preparado, não vai demorar muito, olha os seus muros, eu vou vir como uma inundação, e os exércitos são vermelhos. Só que eles não ligavam para o Deus de Israel. Eles não se importavam. Porque se eles se importassem com os deuses de Israel, eles lembrariam da vergonha que eles passaram com Xerxes. Mas continuavam endurecidos. E diz que aqui, lá dentro, a coisa ia ficar feia. Versículo 4. Os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas. O seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpagos. Uma agitação muito grande dentro dessa cidade. A cidade, fortaleza protegida, que era um lugar seguro. Deus fala que os carros iam correndo, se chocando, ia ser uma coisa assim espantosa. Toda aquela paz e calmaria ia se transformar numa coisa terrível, num horror. E eles estariam sendo o alvo disso. Muito bem, vamos lá. Versículo 5. Mais detalhes da invasão ainda. Este se lembrará das suas riquezas, eles, porém, tropeçarão na sua marcha, apresentar-se-ão no muro, quando o amparo for preparado. Tem que ler todo o contexto, mas eu já vou adiantar. Deus está falando que o exército ia chegar pela periferia, não ia chegar pelos bairros nobres. Então vamos explicar. Palácio, tá? Aqui começava a nobreza e vinha até aqui. E os mais nobres do povo estavam aqui, na beiradinha aqui, porque aqui estava todo protegido. Então, as áreas mais bem protegidas estavam aqui. E o povo, que eram os servos que trabalhavam ali, eles estavam aqui. Aqui era a periferia. Aqui era o lugar menos protegido. Não tem exército, não tem nada, só tem um muro. Então Deus está falando, eles vão vir por aqui. É interessante a gente ver, que hoje em dia, o povo, uma das coisas que foi muito clamada agora nessas eleições foi falar de segurança. O povo quer segurança. E até eles falam que o bandido ele tem que ser abatido. O governador do Rio de Janeiro fala isso. E os repórteres falam, não pode fazer isso não pode e tal. Não pode prender o bandido. O bandido ele tem que ter direito a sair no Natal, no Ano Novo, ele tem que ter uma saidinha no Dia das Mães, Dia dos Pais. Tem que cuidar bem dele. E é esse povo que fica aqui, na parte protegida, É esses que estão dentro dos condomínios, cheio de segurança. E o povão aqui sempre está à mercê da criminalidade, da violência. Era o mesmo caso. O tempo passa e as coisas continuam as mesmas. O povo mais pobre sempre é oprimido primeiro. Mas aqui o que diz é o seguinte, porém, no finalzinho do versículo 5, tropeçarão na sua marcha, apresentar-se-ão no muro, quando o amparo for preparado. Então o exército viria daqui, do lado mais pobre, ia destruir o palácio, e esse povo rico aqui ia ficar aqui no cantinho, espremido, só esperando a hora da sua morte. Não adianta. Quando Deus ele quer castigar, não tem fortaleza que proteja. Beleza, vamos lá. 6 até o 10. As portas do rio se abrirão, e o palácio se derreterá. Eusabe está descoberta, será levada cativa, e as suas servas a acompanharão, gemendo como pombas batendo em seus peitos. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Elas, porém, fogem agora. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem termo o provimento, a abastança a todo gênero de móveis apetecíveis. Vazia e esgotada e devastada ficará, e derrete-se o coração, e tremem os joelhos, e em todos os lombos e os rostos de todos eles empalidecem. Muito bem, e agora Deus fala como vai ser. Olha só,
Deus deu para eles todos os detalhes de como seria a invasão. Com certeza eles ouviram. Alguém levou essa mensagem. Alguém acreditou em Naum, que morava muito próximo de Nínive. Mas eles não deram bola. E aqui, como eu disse para guardar o versículo 8, no estudo anterior, diz que as portas do rio se abrirão e o palácio se derreterá. No mês de abril, aqui até hoje, não aqui, esse lugar aqui atualmente hoje é o Iraque. Até hoje ainda, no mês de abril, maio, junho, os rios aqui começam a se encher. Os rios eles aumentam muito o volume. E os ninivitas eles tinham um sistema de controlar o tanto de água que entrava, porque a água passava por dentro da cidade. E a água estava muito próxima dos rios. Então, os babilônios, eles tiveram uma ideia genial. Olha, no período de cheia, quando for para começar a aumentar o rio, que tal se a gente pegar esse riozinho que passa por dentro da cidade e começar a represar ele? Segurar. Fazer uma represa. Nós vamos segurando esse volume de água. A água vai crescendo, vai dando volume, e a gente pega e quebra a represa e solta tudo de uma vez. Que tal a gente fazer isso? E foi isso mesmo que eles fizeram. Olha a genialidade. E Deus falou aqui no versículo 6, as portas do rio se abrirão e o palácio se derreterá. E assim, meus irmãos, eles fizeram. Represaram esse riozinho aqui, foi enchendo o volume de água, aumentando, quebrou a barreira de uma vez e a água veio, começou a destruir, arrebentou esse muro, passou, destruiu parte do palácio, destruiu esse muro e toda essa estrutura aqui, ó, ficou completamente abalada, comprometida. Pensa nos caras que eram um gênio. Foi isso que eles fizeram. E assim os muros ficaram completamente abalados. E daí o exército veio por aqui. E eles montaram arietes. Quando a gente estudou Ezequiel, eu falei o que era ariete. Alguém lembra o que é um ariete? Alguém arrisca um palpite? Sim, também. Muito bem. Isso é um ariete também, mas no caso aqui, o ariete dos babilônios era tronco. Isso. Uma tora. Ele lançava uma tora. Como o muro estava abalado com a enchente, eles usaram os arietes, aquele tronco batia, pum, derrubou o muro e invadiram. É o cumprimento da profecia de Deus. Pensa no quão maravilhoso foi para quem ouviu isso e 20 anos depois viu acontecendo. Imagina a fé dessas pessoas. Mas a Bíblia diz que muito mais vale a nossa fé, que cremos e não vimos nada disso, né? Muito bem. E diz aqui também, no versículo 7, aqui está na minha tradução, e Uzabe está descoberta. Alguém tem uma tradução aí que está dizendo a cidade rainha? Nas traduções mais novas, a cidade rainha. Essa Uzabe aqui era a deusa Star, tá? Era a deusa principal dos ninivitas, que ficava dentro do palácio. Então diz que essa deusa seria roubada. Os assírios, quando eles invadiam um povo, quando eles conquistavam um povo, eles roubavam os deuses deles e levavam para dentro daquele palácio, para dizer, nós é que somos os dominadores, os deuses deles estão aqui, então quem tem poder somos nós. E aqui Deus está dizendo, Uzabe está descoberta, a deusa rainha, que é Star, será levada cativa. O Deus de vocês é que vai ser levado agora. Vocês levaram os deuses de todos os povos que vocês conquistaram. Agora é o Deus de vocês. E esse era um costume babilônico. Os deuses eram levados, tá? Em sinal de submissão. E as suas servas acompanharão gemendo como pombas, batendo em seus peitos. Eram as prostitutas cultuais, né? As sacerdotisas, que o ritual delas era a prostituição sagrada, entre aspas. Elas iriam gemendo como pombas, porque acabou a religião deles. O Deus deles não foi suficiente para protegê-los. Aqui no versículo 8, bem no finalzinho, dizem assim, fogem agora,
parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Os soldados que estavam aqui nas muralhas, eles seriam os últimos a serem atacados, porque aqui era um lugar de pouca proteção. Então eles seriam os últimos a serem atacados. Quando o terror chegasse neles, aqueles carros como tochas de fogo batendo nos outros pelas ruas da cidade, eles correriam. A guarda deles fugiria assustada. E diz aqui, parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Olha o guarda aqui, ó, correndo. Parem, vem aqui proteger a gente, vocês são a nossa segurança. Tchau, perna para quem tem. É assim. Essa é a proteção humana. Essa é a proteção que o homem tem a oferecer para você. Para nós. O dinheiro é bom? É claro que é. É claro que é bom. É bom morar numa vila boa, é bom ter um carro bom. Mas isso não te traz segurança. Não coloque seu coração nisso. Nem a maior das fortalezas vai suportar quando Deus derramar sua ira nesse mundo. Não adianta entesourar, não adianta construir tudo o que o dinheiro pode te dar nesse mundo, se quando você morrer, você não vai se encontrar com aquele Senhor bom do versículo 7 do capítulo 1, que é uma fortaleza. Você vai se encontrar com o Senhor irado, que vai te jogar no lago de fogo. É uma mensagem importante para refletirmos. Os ninivitas, eles tiveram a oportunidade de ouvir as palavras da salvação pelo profeta Jonas, mas eles preferiram continuar na rebeldia, no mal. Olha o versículo 1 do capítulo 3 aqui, ó. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo. Continuaram na maldade, eles tinham se arrependido, Deus podia preservá-los, mas eles preferiram o mal. Eles acharam que os seus exércitos e que as suas fortalezas poderiam livrá-los. Isso é muito importante para nós. Para cada um de nós, essa mensagem serve para a sua vida. Talvez você está confortável no seu dinheiro. Talvez você está confortável no seu emprego. Talvez você está confortável com a sua família. Talvez você está confortável com a sua juventude. Eu sou jovem ainda, tenho muita saúde, tenho muito pela frente. Tudo isso são coisas vãs e passageiras desse mundo, que vão cair como caíram os muros de Nínive. Logo vai acabar. Qual que é a virtude da moça? É a sua beleza. Ela é linda, não é? Pega uma jovem maravilhosa, a pele é toda lisinha, é linda. A beleza dela acaba. Chega o tempo dela que ela perde a sua beleza. Mas a jovem que está no Senhor, ela continua bonita até os seus 99 anos, 110. Ela continua, porque ela está preservada para um futuro que não é de destruição, para um futuro que é de paz, de vida eterna. O homem, qual que é o vigor do jovem? Não é a sua força? A força do homem também se acaba. Quando chega a idade, a musculatura do homem perde a testosterona, perde aquele poder, também se acaba. Então, a mensagem mais importante que a gente pode extrair desse livro aqui é: não confie nas coisas desse mundo. Por mais seguro que pareça hoje, essas coisas vão se acabar. Beleza, vamos que eu quero acabar no horário. Os tesouros da cidade são roubados, versículo 9. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem o termo provimento. Abastança há de todo gênero de móveis apetecíveis. Eu não sei o que é apetecíveis, mas é essa a tradução. Que desperta interesse. Muito bom, obrigado, irmão. Apetecíveis, nunca vi essa palavra. Móveis que despertam interesse, né? Igual quando você entra numa loja de imóveis, você vê aquela guarda-roupa maravilhosa, fala, esse aqui nem cabe no meu quarto, né? É isso aí. Abastança de todo gênero. O que é? Saqueai a prata, saqueai o ouro. O que os ninivitas estavam confiando? Na sua riqueza, no seu poder. Nós podemos contratar exércitos, soldados, nós temos muita riqueza, nós temos todos os deuses aqui, ó. Todos os deuses do mundo estão aqui dentro do nosso palácio.
Todos os deuses estão protegidos por nós. Todos os deuses nos protegem, né? Temos uma prata, temos ouro, temos muro, temos soldado, temos tudo. No entanto, tudo foi levado. Cai naquilo que eu estava falando. Das coisas que a gente confia. Vai ser tudo levado. A única coisa que não vai ser levado de nós é a nossa fé. A nossa salvação em Cristo. Isso aí não dá. Isso aí não existe exército que possa tomar. Mas tem gente que insiste em negar isso. Muito bem. E aqui no versículo 10 é a tristeza da cidade. Olha lá. Vazia, esgotada, devastada ficará. Derrete-se o coração e tremem os joelhos, e em todos os lombos a dor, e o rosto de todos eles empalidece. Toda aquela glória, majestade da cidade fortificada acabou agora, né? Esgotada, devastada, quebrada, saqueada, falida, destruída, queimada no fogo. Agora só restaram escombros e cinzas. Essa é a glória humana. Não vale de nada. E assim foi com os ninivitas. E eles têm no museu 3 tábuas de argila contando essa história. Maravilhoso, né? Porque é um relato extra-bíblico, não está na Bíblia. Mas eles têm no museu em Londres uma placa contando lá da Babilônia o projeto de vir destruir essa cidade. Combinando perfeitamente com o texto aqui de Naum. Muito bem, versículos, vamos ver aqui, 11 e 12. Agora é uma parábola, vamos ver uma parábola sobre essa cidade. Onde está agora o covil dos leões e a pastagem dos leõezinhos? Onde passeava o leão velho e o filhote do leão, sem haver ninguém que os espantasse? O leão arrebatava o que bastava para os seus filhotes, e estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de presas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Cadê o covil dos leões? Quem é louco de chegar perto do covil de leões? Quem é doido, não é? Mas cadê? Cadê o covil de leões? Cadê os bravos, os fortes, aqueles que dominam, aqueles que estão no topo da cadeia alimentar? E as pastagens dos leãozinhos? Os leõezinhos pequenininhos que ficavam ali tranquilo, filhotinho, mas sossegado. Porque ninguém ia mexer com o leão. Não dá, né? Quem vai mexer com o leão? Cadê eles? Sem haver ninguém que os espantasse. Quem que vai tocar o leão? Sai, leão, sai. Show. É assim que eles se sentiam. E como é que ficou a glória deles? O leão arrebatava o que bastava para os seus filhotes, e estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de presas as suas cavernas e os seus covis de rapina. E aquela caverna do leão, né, que ninguém podia espantar, onde os filhotes viviam tranquilos, sossegados, estava cheio de presas, cheio de ossos do que o leão capturou e trouxe. Essa era a glória do leão. Já cacei muito, já destruí muito, já trouxe muitas presas para minha caverna, né? Mas isso tudo se acabaria. Toda a presa do leão se representa ali no palácio. Os tesouros, as riquezas, os despojos dos inimigos, os seus deuses, tudo aquilo que foi conquistado estava ali. E eles estavam como um covil de leões, bem protegidos e cheio de presas no seu território. Mas Deus diz que essa glória vai secar, vai acabar. Versículo 13. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Ainda que o leão esteja no topo da cadeia alimentar, ainda que o leão seja o animal mais preparado para a guerra, suas garras, seus dentes, a sua força, ainda assim existe um Deus que é todo poderoso. Ainda que todos os exércitos do mundo, por mais bem preparados que estejam, ainda assim eles vão cair num sopro, porque Deus é o Senhor. E o Senhor, como nós entendemos e lemos no versículo 3 do capítulo 1, é tardio em irar-se, mas ele não tem o culpado por inocente. O culpado vai pagar, o pecador vai ser condenado, e o mal vai cair sobre aqueles que não se arrependem.
E aqui nós vimos como foi a promessa de destruição de Nínive. E no próximo estudo nós vamos ver a ruína de Nínive como ficou.